Prezados irmãos, no diálogo intimista que Jesus mantinha com seu colégio apostólico, era um diálogo franco, direto. Era um mestre ensinando os discípulos. E Jesus percebeu que pairava uma inquietação nessas almas aprendizes. Eles pensavam no tamanho sacrifício que eles estavam sendo chamados a executar. E nessa noite, Jesus começa a falar. Amigos, na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso pai para conosco. Sua dedicação nos cerca o espírito desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. E, acaso, poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos? O fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? E continua o mestre. E os apóstolos já ficaram sobressaltados. Tudo na vida tem um preço que lhe corresponde. Repetindo, tudo na vida tem um preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? E aí os apóstolos vão modificando o seu mundo íntimo em relação ao entendimento anterior e o que se formulava atual. Uma luz diferente começava a desabrochar. Timidamente, Tiago, o filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excessos de prazeres condenáveis. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Pedro recordou o caso de um pescador da sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito da sua desmedida ambição. Jesus os escutava com muita alegria pela modificação que percebia no espírito de cada um dos seus discípulos. E diz: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus
pedir-nos lealdade ao coração. Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Essas interrogativas calavam fundo na alma dos apóstolos. Enquanto os companheiros silenciosos meditavam no que dissera Jesus, Tiago comenta: Mestre, tem um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros, somente na vitória e na ventura. Aqueles que só agradecem a Deus na vitória e na ventura. Devo confessar que hesitei ante as suas observações, mas agora, Senhor, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo, e o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou o bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não só é pedir e crer se recebe o que pede. Esse é um estágio evolutivo. Jesus é enfático. Temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, é gradativa, paulatina, ascendente. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Não é recompensa, porque Deus não é parcial, nem seletivo. Mas é um Deus perfeito. Suas leis são perfeitas e imutáveis. É um Pai, amor infinito e sabedoria suprema. E educa os seus filhos. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? Mas de que modo se há de viver como homem e como apóstolo no reino de Deus na face deste mundo? Perguntou Tadeu a Jesus. É uma pergunta que ecoa em todos os séculos. Como eu posso viver nesse mundo como homem e como apóstolo do reino de Deus na face deste mundo? Jesus serenamente responde: em verdade, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra
e para as virtudes sublimes do céu. É água e óleo. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. É a colocação que lá no Novo Testamento conhecemos. Viver no mundo sem ser do mundo. E isso é um trabalho, como ele diz, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Isso é um processo. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Então, esse filho que labora aqui na terra, o discípulo da Boa Nova, ele já entende que servir a Deus nesse labor, nesse campo, no campo íntimo, no campo externo, é propriedade do Pai. E que o Pai o observa, que o Pai o protege, que o Pai o ama. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos. Aí agora muito importante. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos, por toda parte. Vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Tentarão estagnar o Filho de Deus, o trabalhador da boa notícia. Mas o filho de coração fiel ao seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Estará em luta silenciosa com o meio. Isso aqui é muito importante. Ele estará em luta silenciosa com o meio, isto é, os desafios que vêm de fora, para ele trabalhar interiormente. Sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual, por amor do reino que traz no coração, plantará uma flor onde haja um espinho, abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água onde queime um deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Todos observavam com profunda emoção. Mas aí, Jesus conclui: acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. Ser fiel. André, muito emocionado, diz: mestre, nesses últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando tão enfermo? E Jesus esclarece: nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. O enfermo, o que está passando por tormentas.
trabalhar para nosso Pai com mais altas possibilidades de êxito no serviço, muito mais do que nos momentos alegres e felizes. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, André, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem. Porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Os apóstolos choravam copiosamente. André chorava de emoção perante o Cristo de Deus. E todos disseram numa só voz: Senhor, seremos fiéis? Jesus calmamente sorria, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelos ensinamentos do Divino Mestre Jesus. E nos dias humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis. Através de todas as vicissitudes da natureza e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação sobre a eterna inspiração do Mestre Jesus, renovaram a face do mundo. Nos narra Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Um abraço fraternal.